Opa, professor Felipe Fontoura, falando aqui com você do canal Dev Samurai, e hoje eu estou nesse vídeo para te contar como foram as minhas entrevistas de emprego como programador e como eu crio as minhas hoje para contratar outros programadores. Bom, e se você já conhece a minha história, você sabe que eu aprendi programação lá no meio de um sítio com um livro velho de MS-DOS com um gorila maluco. Se você quiser ler um pouco mais dessa história, depois de assistir esse vídeo, é só clicar nesse cartão que está aparecendo aqui agora, que eu mando para você para um artigo completo em que eu conto mais detalhes sobre isso. Mas enfim, como eu aprendi basicamente como autodidata. Só que claro, né, naquela época, como os recursos eram bem escassos, eu não conseguia aprender tudo. Então eu fui para uma escola técnica de eletrônica. Isso mesmo, eu fui para a escola de eletrônica aprender como que eu conseguia criar circuitos eletrônicos, desde os circuitos analógicos aos circuitos digitais. E lá eu aprendi. Só que teve no final desse curso uma disciplina de circuitos digitais, em que eu aprendi um pouco mais sobre programação. E quando eu aprendi um pouco mais sobre programação, eu consegui, enfim, o meu primeiro emprego. Que na verdade não foi bem um emprego, foi um estágio não remunerado. E por fim, para conseguir então esse estágio não remunerado, eu consegui basicamente por indicação. Então aí já está a primeira dica, a qual eu deixo para você como que você pode conseguir o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego, que é como indicação. E o próprio nome diz, indicação é quando você já conhece uma pessoa aonde está trabalhando lá e que ela confia no seu trabalho, ou confia na sua pessoa, para que ela possa literalmente dar a palavra dela e falar assim, olha, essa pessoa aqui é boa. E lá no caso, nesse estágio, no Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, no ano de 99 para 2000, eu consegui esse estágio através de um colega meu de escola, porque ele já estava lá e ele estava saindo desse laboratório para ir trabalhar na Johnson & Johnson, fazer um estágio também, um estágio melhor remunerado nessa fábrica. E ele então o coordenador desse laboratório perguntou para ele, cara, você tem alguém para indicar? Ele lembrou do meu nome, então ele me indicou também um outro colega para que ele pudesse participar desse estágio. Eu fui então nessa entrevista de estágio, e como ele estava me indicando, ele também comentou por cima comigo quais eram as tecnologias que aquele laboratório, enfim, que aquela área necessitava. E aí tá a dica número 2. Antes de você ir para uma entrevista de emprego, procura saber para essas pessoas aí, vamos dizer assim, as pessoas que já trabalham lá, quais são as tecnologias que elas mais usam, porque daí você já vai um pouco mais preparado. E depois que eu fui conversar com o supervisor desse laboratório, ele perguntou as coisas obviamente técnicas lá, sobre interrupção de hardware, programação C, enfim, eu já sabia mais ou menos, porque eu fiz a minha tarefa de casa algumas semanas antes da entrevista, e eu consegui passar. Passando nessa entrevista de emprego, então eu comecei a pleitear, 1 ou 2 anos depois, se eu não me engano, a trabalhar numa outra empresa que fica do lado do INPE, que se chama Embraer, que na época chamava Empresa Brasileira de Aeronáutica. E nessa Empresa Brasileira de Aeronáutica, então eu fui fazer a minha seleção. Lá era uma seleção bem mais estruturada, era uma seleção de uma empresa multinacional em que tinham N candidatos, que tinham muitas pessoas pleiteando essa vaga, e eu não estava pleiteando uma vaga de programador. Eu estava pleiteando uma vaga de técnico geral, um técnico um pouco mais especializado, que tem algum conhecimento em alguma área das exatas, para que pudesse desempenhar um papel não tão especializado na aeronáutica, ou mais especializado em TI ou eletrônica. Era um técnico um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhado, estudado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, adivinha só, eu fui chamado para poder fazer essa entrevista de emprego e adivinha o que aconteceu? Eu não passei. Isso mesmo, a grande verdade é que eu precisei de muitas e muitas vezes para poder passar, se eu não me engano foram em torno de 7 ou 11, eu não me lembro muito bem porque eu não tenho anotado isso, mas foi um número absurdo, que na quinta para 10ª vez que eu estava lá fazendo a minha dinâmica de grupo, porque esse processo seletivo dentro dessas empresas multinacionais tem uma dinâmica de grupo em que eles te analisam não só a parte técnica, mas a sua parte comportamental. Eu já sabia de cor todos os exercícios. E
O que eu fiz? Eu fiz o exercício, fiz a dinâmica e, por fim, eu passei. Então, como funcionam essas empresas mais estruturadas? Diferente do INPE, que era um laboratório em que eu iria trabalhar diretamente com um coordenador técnico, lá eu iria trabalhar numa área em que esse setor de RH não sabia exatamente qual era a rotina dessa área. Então, eles fazem uma parte completa. Trabalhando depois, como eu fui remoto para uma empresa francesa com sede em Lyon, já foi um pouco mais técnico. Daí lá eu ia trabalhar mesmo como analista de sistemas. E o processo foi então literalmente de experimentação técnica. Ou seja, você conversa um pouco com o coordenador da área e depois eles perguntam algumas coisas técnicas com relação à tecnologia que aquela empresa está precisando. E novamente, você precisa, óbvio, saber sobre aquela tecnologia. E como que eu faço hoje então para selecionar os programadores para trabalharem na minha empresa? Eu faço o mesmo processo que a grande maioria das empresas fazem, que foi o processo que essa empresa francesa fez comigo, que é o quê? Primeiro tem uma conversa rápida para saber se o cara não é maluco, né? Se o cara tem a mínima noção, por incrível que pareça. Sempre aparece uns malucos por lá, você pergunta assim: e aí, cara, já trabalhou com programação? Não, cara, eu nunca trabalhei, eu não sei o que é isso, eu estou procurando um emprego. Enfim, aparece, infelizmente, muitas vezes também pessoas desesperadas. Então, só para saber, para fazer uma pré-triagem. Então, se você já sabe alguma coisa na área de programação que essa empresa também precisa, você tem grandes chances de passar nessa primeira entrevista. Depois de passar nessa primeira entrevista, que são conversas, e eu não tenho essa etapa de psicólogo comportamental, eu seleciono pessoas para trabalhar remotas, eu meio que passo rapidamente por essa etapa conversando eu mesmo. Então converso lá e na sequência eu dou um teste prático em que a pessoa tem, por exemplo, 24 horas para esse teste como programador back-end Ruby on Rails e também 24 horas para poder fazer um desafio como programador front-end trabalhando com tecnologia AngularJS, com JavaScript. E então eu entrego esse desafio para a pessoa, primeiro eu pergunto para ela: e aí, topa fazer esse desafio? Não é um desafio remunerado, tem empresas que dão um desafio maior, mas é um desafio remunerado. Muitas vezes um desafio do próprio time que ele está tendo um desenvolvimento ali. Por exemplo, eles pegam uma tarefa do backlog desse projeto e entregam para esse programador para fazer de uma forma remunerada. Então, um conselho aqui para vocês: fique esperto. Se uma empresa estiver passando alguma coisa muito longa para você e ela não está te remunerando por isso, longa, tipo 1 semana, 2 semanas para você trabalhar, fica meio desconfiado. Da mesma forma que existem pessoas pilantras ali querendo trabalhar na empresa, também existe muita empresa pilantrinha por aí que... Bom, enfim. Mas você já entendeu. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse teste prático. Muitas vezes tem uma outra conversa ainda com o time técnico, mas é um bate-papo ali, só para perguntar o seguinte: e aí, cara, por que você tomou a decisão de fazer isso? Ou por que você escolheu essa outra coisa? Por que você escolheu fazer esse algoritmo dessa forma? Porque assim as empresas vão conseguir comprovar que foi você que fez mesmo, que você não copiou da internet, enfim, se você estiver fazendo algum processo remoto. Se você estiver fazendo um processo local na empresa, muitas vezes esse processo aí as pessoas dispensam um pouquinho, mas também existe uma conversa depois com o time técnico. Tem ainda uma terceira etapa, que é ou fazer um projeto mais complexo ainda, ou uma atividade mais complexa, ou conversar com o líder técnico da área. Depende muito do processo seletivo. O mais comum é conversar com o líder técnico da área só para saber o seguinte, só para saber se aquilo que você realmente está pleiteando é aquilo que a empresa precisa em termos de tecnologia. Porque de repente aquela empresa precisa de JavaScript e você fala que o seu sonho é programar em PHP e que de repente você está fazendo aquilo só porque você precisa de uma grana rápida. A chance da empresa com esse perfil de vaga, que está procurando uma pessoa que tem um mais longo prazo, um contrato de maior longo prazo com a empresa, a chance de você conseguir provavelmente esse trabalho não seja tão grande. Diferente de um freelance. De freelance não. Freelance já é subentendido que é um trabalho rápido, que você vai fazer alguma coisa ali e que depois você vai ou pegar um trabalho um pouco menor ou então se desfez o contrato ali. Mas normalmente nesses processos seletivos mais complexos eles querem garantir que você vá ficar um tempo considerável com eles, dependendo da empresa, de 1 ano a 3. E é difícil um programador ficar mais de 3 anos
não porque a empresa manda embora, ou não, porque o mercado é muito dinâmico. A rotatividade no mercado de TI é muito alta, legal? E isso é até tema para um outro vídeo, mas enfim. Então é dessa forma que você consegue ter essa perspectiva de seleção, e é dessa forma que eu fui selecionado para minhas vagas. Teve caso de trabalhos que eu não consegui ser selecionado? Teve uma vez que eu fui participar de um processo seletivo para uma empresa até que fechou aqui na minha cidade, que chamava Solectron, que eu fui lá então participar, e eu sentei na mesa do entrevistador que eu segurei na cadeira e eu fiquei tão travado que eu não conseguia falar. Nem foi culpa da pessoa que estava selecionando, mas foi mais despreparo e nervosismo meu, que até é legal, interessante, se vocês acharem interessante, a gente pode falar sobre um outro vídeo, sobre nervosismo na hora da entrevista, e que eu não simplesmente travei, não conseguia falar. E óbvio, o entrevistador não conseguiu entender o que eu queria, não teve comunicação. Legal? Então se você achou interessante esse vídeo, se você achou interessante essas dicas, é muito provável que você também, muito provável não, com certeza você vai gostar também das outras dicas que eu tenho num treinamento online gratuito no site carreiradeprogramador.com.br. Nesse treinamento online você vai se inscrever, escolher o melhor horário para que você possa participar desse treinamento online gratuito, e você lá nesse treinamento você vai ter os 4 fundamentos básicos que todo programador precisa ter, inclusive que você precisa ter também para ser mais sucedido nessas suas entrevistas, e também eu vou estar respondendo uma sessão de dúvidas, vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final desse treinamento, legal? Então fica assim, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha esse vídeo para um amigo que talvez esteja precisando dessas dicas, compartilha via WhatsApp, Facebook, e se inscreve também nesse canal, legal? Fica assim, um abraço, tchau, tchau!